Olá! Paz do Senhor, Shalom, graça e paz, o que você quiser. Boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está vendo. Estamos indo para mais um vídeo tratando um assunto muito tranquilo, um verdadeiro mar de rosas. Vamos falar sobre Lúcifer! Vamos lá. Temos alguns textos do Antigo Testamento que a galera cisma de reler o texto e tentar achar a presença de Lúcifer, que era o querubim, que tinha um instrumento, que regia algum coral. Eu, particularmente, não acho nada disso. Mas vamos dar uma amostra grátis de algum desses textos. Nós vamos ler hoje de forma humana, não de forma alienígena e espiritualizante, meio zen, mas vamos ler o texto de Isaías, que é usado como base pela cultura judaico-cristã para falar de um suposto Lúcifer que caiu em algum dia. Vamos lá. O texto que a gente vai ler, espero que você esteja com a sua Bíblia aí, com a sua espada de fogo, né? As pentecostais falam assim, pra gente ler junto. Caso você não leia, esteja com preguiça, seja um vagabundo espiritual, eu acho que dá pra passar um texto ali. Em Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 1, diz o seguinte: O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e estabelecerá a sua própria terra. Os estrangeiros se ajuntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar, e a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas da terra do Senhor. Farão prisioneiros, e os seus captadores dominarão sobre os seus opressores. Tranquilo! Não tem diabo nenhum aí até agora. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão, assim será tirado o jugo do opressor. Olha só, presta atenção nessa parada. Assim você zombará do rei da Babilônia. De quem? Rei da Babilônia. Não é diabo, não é Lúcifer, não é Cramunhão, não é o tranca-rua, é o rei da Babilônia. Essa merda saiu daqui, calma aí, corta isso aí. É o rei da Babilônia. Como chegou o fim daquele que oprimia. A sua arrogância acabou. Então, em um primeiro contato com o texto, a gente vê aqui Isaías, aqui é o proto-Isaías. Não é o proto, não. É o proto. Tá. A gente vê no proto-Isaías que a mensagem não está sendo dirigida a Lúcifer nenhum, mas através de um oráculo, quer seja ele humano ou divino, Isaías está falando para o povo que esse rei que oprime, ele vai cair. E esse rei não é nenhum rei cósmico, é um rei que escraviza o povo. Não é um rei que faz uma opressão espiritual, que lança seta, não. É um rei que oprime e escraviza o povo de Israel. E Isaías está falando para esse povo, não, tenho esperança que esse cara vai cair. Beleza? Vamos lá. No versículo 5, Isaías continua dizendo e diz: O Senhor quebrou a vara dos ímpios e o cetro dos governantes, que irados feriam os povos com golpes incessantes e enfureciam e subjugavam as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por causa dele e dizem: agora você foi derrubado e nenhum leador vem nos derrubar. Vemos aqui umas metáforas falando dos oficiais de Israel, falando que eles não seriam derrubados porque a grande árvore caiu. Não tem Lúcifer até agora, mas vamos lá. No versículo 9 diz o seguinte: as profundezas do Sheol, aí já começa a dar base aí para a esquizofrenia do Lúcifer, né? Vamos lá. Está agitado em recebê-lo quando ele chega. Por causa dele, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele faz levantar-se dos seus tronos todos os reis e todos os povos. Todos responder-lhe-ão dizendo: alô, me liga depois, merda. Tô gravando um vídeo aqui falando do diabo. Calma aí. Valeu. Pronto. Essa merda agora não toca. Isso aqui é o diabo. Desculpa aí, irmãozinho. As profundezas do Sheol está agitada quando ele chega. No versículo 10, todos respondem e dirão a ele: você também perdeu as suas forças, como nós, e tornou-se um de nós. A sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das liras. Sua cama é cama de vermes, sua coberta é coberta de vermes. Agora, pra que merda de diabo precisa de uma cama de vermes?
Quem vira verme, quem deita numa sepultura é a pessoa que morre. Então me parece que Isaías não está querendo falar de um ser cósmico que foi lançado na Terra e aí aconteceu o cataclisma e matou os dinossauros, aí Deus teve que recriar tudo. Não, isso é conversa fiada, meu irmão. Isso é conversa fiada. Você precisa ler o texto de forma humana e entender sobre quem o texto está falando. O texto é um texto de sátira que Isaías está falando para o rei da Babilônia que a opressão dele vai acabar e que ele vai ser lançado por terra. E junto com aqueles que oprimiam o povo antes, vão zombar da cara dele, porque ele vai estar lançado no Sheol e na sepultura, onde o corpo dele vai ter sido comido por vermes. E nesse sentido, não me parece ser Lúcifer, ou ao menos o diabo. Ao menos dá a ideia de algum ser cósmico. Me parece que esse texto fala de um ser ou um indivíduo humano que oprimia o pobre e escravizava o povo de Deus. Mas para que não fique só nas minhas mentiras, vamos ler o texto. E o texto continua dizendo o seguinte: os que olhavam para ele se admiravam da sua situação e respeitavam e ponderavam. Esse é o homem que fazia tremer a terra. Olha, esse é o homem que fazia tremer a terra. Não é esse o diabo, não é esse o espírito, não é esse o Maria Mulambo, é o homem, é o rei. Vamos lá. E fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem honrosamente. Olha só que coisa linda. Os caras estão descansando, no versículo 18, em paz. Os reis pagãos estão descansando em paz, porque aquele rei que fazia a terra tremer com opressão foi lançado na sepultura. E lá todo mundo é igual, parceiro. Não tem essa de exército maior, não tem essa de quantidade de vassalo maior. E me parece que o texto está querendo dizer que lá não tem nenhum rei que tenha vassalos, ou nenhum rei que tenha exército, ou nenhum rei que tenha doações, ou nenhum rei que tenha opressão. Quando esse rei da Babilônia ele cai na sepultura e o seu corpo é comido por vermes, Isaías usa uma sátira para falar do rei da Babilônia, que quando ele morrer, aqueles reis que foram oprimidos por ele vão tirar onda com a cara dele no inferno. Então, o texto até agora não falou claramente sobre demônio nenhum. O texto é um gênero literário de sátira. Isaías está tirando onda com a cara do rei que está perdendo o seu domínio. Mas vamos continuar no texto, que é o que importa, né? E os reis que estão lá no Sheol, na parte baixa, dizem para ele, para o rei da Babilônia: você é atirado para fora do seu túmulo como um galho rejeitado, com as roupas dos mortos que foram feridos pela sua espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá com um deles no seu sepulcro, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Aí o texto vai falando, vai dando mais algumas sentenças. Então, você termina de ler o texto em casa. Me parece que se nós lemos o texto de forma sincera, o texto em nenhum momento fala sobre Lúcifer. O que aconteceu, uma das coisas que aconteceram foi o seguinte: o texto teve intencionalidade. Se olharmos no texto hebraico, quando se fala sobre a estrela da alva, aquele que cai, usa-se um termo chamado Ben-Helel, é filho da alva, ou filho da estrela, ou filho da luz. Quando esse texto em hebraico é traduzido para o latim, se caga o texto todo e se estrupa colocando Lúcifer. Lúcifer não existe, meu irmão. Lúcifer foi uma invenção da Bíblia latina. Logo, se você volta para o texto hebraico, você não acha Lúcifer nenhum. Ao menos você acha a nomenclatura de Satã no texto. Então, isso nos serve para quê? Para parar de acreditar no diabo? Para abrir as portas do inferno e entrar nela? Não. Isso nos serve para olhar o texto de forma sincera e também ver se de fato vale a pena engolir aquilo que os nossos líderes têm jogado mastigado na nossa boca. Então fica aí, de repente numa outra situação a gente aprofunda esse texto, mas clica aí onde estiver aparecendo a janelinha aí, ou também se não quiser clicar, problema é seu, mas fique em paz. Cara, se eu tivesse como botar um efeito de transfigurar teu rosto como se fosse um demônio, cara, sério, tá amarrado pros credos. É sério.